Olá! Hoje eu quero te falar sobre uma ação que está gerando uma valorização importante no mercado e que vem sendo uma oportunidade interessante de investimentos, e eu quero te mostrar a evolução dela nos últimos anos, nos últimos meses, e uma estratégia que eu adotei esse mês para dar uma acelerada ainda mais na valorização dela. A gente não está falando aqui de recomendação de investimentos, longe disso. Você já sabe, se você já está aqui comigo há algum tempo, você já sabe que eu não estou aqui para te fazer indicações, recomendações de investimentos. O meu objetivo aqui é de te educar financeiramente, é de te ensinar a cuidar melhor do seu dinheiro, a ter uma melhor relação com ele e a investir, sim, para poder realizar os seus sonhos e conquistar sua liberdade financeira no futuro. Então, meu objetivo aqui hoje é só te mostrar um resultado de uma estratégia aplicada que deu certo nesse caso, já deu certo em diversos outros casos, e te mostrar a evolução dessa empresa para que você entenda que investir em ações de fato é uma opção interessantíssima de investimentos e que, se você ainda não começou, você merece se dar a chance de entender um pouquinho mais como é que funciona esse investimento, ok? Então, já deixei aqui na tela os números dos quais a gente vai falar, mas eu não quero falar sobre números. Primeiro, eu quero te mostrar a evolução gráfica do preço da ação dessa empresa, para que você entenda um pouquinho sobre a movimentação das ações, e depois a gente vai falar sobre resultados. Papo rápido, papo objetivo e prático aqui. Então, a gente está falando da BBSE3, BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, uma ação que hoje fechou o dia 19 de agosto em R$ 35,95, com uma desvalorização aqui de 3,60, mas você já vai entender, fica aqui comigo até o final que você vai entender o que significa essa desvalorização, que não é uma desvalorização, na verdade é uma conversão de um pedacinho do valor da ação em caixa, creditado ali na conta corrente dos investidores que têm essas ações. Então não é de fato uma desvalorização. E o que eu quero te chamar a atenção aqui? Então, primeiro de tudo, os R$ 35,95, que é o preço da ação no fechamento do mercado de hoje, 19/8. E eu quero que você se atente a esse número aqui, 24,83. Essa foi a valorização dessa ação em 12 meses. Nos últimos 12 meses, essa ação valorizou 25%, ok? Falando em valores redondos aqui. Uma outra informação que é importante você ter em mente é esse valorzinho aqui embaixo, ó, 2,65. Isso foi o quanto ela pagou de dividendos, crédito na conta do investidor, automático, sem custo nenhum, sem trabalho nenhum, de forma automática mesmo, nos últimos 12 meses, ok? E aqui embaixo a gente vai ver o gráfico da evolução do preço dessa ação. E eu vou trazer para você aqui a evolução em um ano, onde ela saiu de R$ 28,00, R$ 28,70 mais ou menos, R$ 28,64 para ser mais exata, dia 1º de agosto, e chegou até os 35 que a gente está vendo que é o fechamento dela hoje. Então, ela saiu de 28,64 e chegou em 35. Se a gente puxa o gráfico de 3 anos, eu vou puxar aqui de 1º de agosto de 2021, então vamos lá, agosto de 2021. Se a gente puxa de 1º de agosto de 2021 até hoje, o aumento é ainda mais significativo. Se eu puxar uma curva aqui, ó, a gente está falando de 114, na verdade não é 1º de agosto, eu anotei errado. Para a gente contar 3 meses, a gente tem que falar aqui de 20 mais ou menos, mas vamos falar de 15, 16 reais aproximadamente. A gente está falando aqui de aproximadamente 130, 140% de valorização em 3 anos. 140 em 3 anos, a gente está falando aí de 40 e... vamos colocar 45% ao ano, aproximadamente, só de valorização. Esse é o tipo de ganho que você não vai ter em nenhum investimento na renda fixa. Não vai ter na poupança, não vai ter no Tesouro Direto, não vai ter em CDBs, títulos bancários, nenhuma renda fixa. Esse é o tipo de valorização que só a ação pode te dar.
só o investimento em ações de empresas podem te dar. E fora isso, ela ainda nesses 3 anos, ela ainda pagou dividendos. Como eu te mostrei aqui, nos últimos 12 meses ela pagou esse R$ 2,65 para cada ação. Em dividendos, creditado, bonitinho ali na conta corrente. Ok? Então, eu já te falei de 140% de valorização nos últimos 3 anos, eu já te falei de 25% de valorização nos últimos 12 meses, né? No último ano. E agora eu quero te mostrar nos últimos 30 dias, o que aconteceu com ela. E eu quero que você foque a sua atenção aqui, ó, a partir do dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto, essa ação estava valendo R$ 34,60. R$ 34,60. Esse foi o valor dela. Vou até ajustar aqui na planilha que eu já vou te mostrar. R$ 34,60. Nesse dia, ela fez um anúncio de que ela ia pagar dividendos no próximo dia 30 de agosto. E quando existe esse anúncio, é importante entender quem tem direito a receber esses dividendos. E o que ela anunciou no dia 5 de agosto era que quem tivesse ações da empresa no fechamento do dia 16 de agosto teria direito a receber esses dividendos no dia 30. Então, o que aconteceu? Do dia 5, que foi a data que ela anunciou, até o dia 16, essa ação se valorizou mais de 7%. Dia 5 até o dia 16, a gente está falando de 11 dias corridos. A gente está falando de praticamente aí 2 semanas, até um pouquinho menos. Mais de 7% de valorização. Para quê? Para fechar o dia 16 de agosto, com a quantidade de ações que você tivesse em carteira, ela ia te pagar R$ 1,39 por ação em dividendos no próximo dia 30 de agosto. Entendido? Então, assim, só repassando aqui, 140% de valorização nos últimos 3 anos, 25% de valorização somente nos últimos 12 meses e 7%, quase 8% de valorização somente nos últimos 10 dias. Parece ser um bom investimento? Acho que é, né? Se você acha que é bom, dá um like aqui nesse vídeo agora, não deixa passar. É isso mesmo, esse é só um exemplo de investimento em ações, do ganho que você pode ter investindo em ações, ok? Então vamos lá, agora vamos lá para o Excel, que você já começou a ver alguns números que eu mostrei ali, e aí eu vou te mostrar, de fato, os resultados. Então, o que a gente tem aqui? Repetindo um pouquinho do que a gente tinha visto. Lá em agosto de 2021, nós tínhamos o preço da ação 15,09, e 19 de agosto, hoje, ela fechou em 35,95. Então, se eu pego 35 e divido para os 15,09, assumindo que eu comprei essa ação há 3 anos atrás, eu tive uma valorização aqui de 138. Fazendo uma conta simples aqui, não está certa, mas ela é simples, para o nosso objetivo aqui, ela serve. A gente está falando de 46% ao ano. Lembra que eu falei? Mais ou menos 45% ao ano de valorização. Fora o que ela pagou de dividendos. Se a gente pega os últimos 12 meses, então aqui a gente está falando em 3 anos, certo? 36 meses. É isso. Se a gente pega os últimos 12 meses, a gente está falando em 25,5%. É isso aí. 25% de valorização em apenas 12 meses. Só como uma referência aqui, na renda fixa, um valor bem investido, num título bom de renda fixa, nos últimos 12 meses, no máximo, 11,5%, tirando imposto de renda, vamos considerar aqui entre 10 e 10,5%. No máximo. Isso aqui seria na renda fixa. Ok? Então, só para você ver que, de fato, na renda fixa, você não teria nem metade desse rendimento que a gente teve aqui no caso das ações da BB Seguridade. Certo? E aí eu falei de uma estratégia que eu usei e que gerou uma valorização ainda mais importante nesses últimos 10 dias, que foi o quê? Quando a empresa anunciou que ela ia pagar dividendos, que foi lá no dia 5 de agosto, lembra que ela fechou em R$ 34,60. Então, fechamento do dia 5 de agosto, R$ 34,60. Aí ela foi lá e anunciou que ia pagar dividendos. Quando ela ia pagar dividendos? No dia 30 de agosto
Então, no dia 5 de agosto, ela anunciou que em 30 de agosto ela vai pagar R$ 1,39 por ação de dividendos. Crédito na conta corrente, isento de imposto de renda, bonitinho, de forma automática. Então, esse R$ 1,39, para quem comprou ações lá quando ela estava valendo R$ 34, R$ 35, já é um ganho de 4%. Afinal de contas, esse dinheiro entra na conta ali creditado bonitinho de forma automática. E o que aconteceu que eu falei nos 10 dias seguintes, né? Porque a data de corte era 16 de agosto. Então, entre 5 de agosto e 16 de agosto, o que acontece? Todo mundo fica sabendo que esse pagamento vai acontecer, que esse dividendo vai acontecer e começa a querer comprar essas ações. E isso gera naturalmente uma valorização dessas ações. E é aqui que a gente vê os 8% de valorização. Certo? Então, no dia 16 de agosto, ela fechou em 37,40. Então, a gente tem aqui 8% de valorização. 8 menos 4, que é esse 1,39, porque o que acontece? Quando ela faz o fechamento, que foi na data de 16 de agosto, no dia seguinte, o preço da ação ele é reduzido do valor que vai ser pago de dividendos. Então, o valor do pagamento de dividendos ele é retirado do preço da ação e ele vai ser creditado na conta do acionista no dia 30 de agosto. Então, o que acontece é que hoje, 19 de agosto, ela não está valendo mais os 37,40, ela está valendo 35,95. Por quê? Esse 1,39 já está lá programadinho que vai ser acreditado na conta dia 30 de agosto. Então, esse aqui é um ganho efetivo que aconteceu. Eu paguei R$ 34,60, ganhei 1,39, está na conta. Certo? Se a gente for pensar que em 16 de agosto a gente tinha 37,40 e que desse 37,40 saía 1,39, o meu ganho líquido aqui ainda é de 4,1. Na valorização, então no meu patrimônio, eu tenho uma ação que eu comprei e paguei R$ 34,60 e que hoje está valendo R$ 35,95. Isso dá 4% de valorização. Fora isso, eu ainda tenho mais 4% que eu vou receber direto no bolso, na conta corrente, creditado, isento de imposto de renda. Automático, dia 30 de agosto. Sabe quando eu falo que é o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme? É isso que vai acontecer aqui. Dia 30 de agosto eu vou acordar com R$ 1,39 por ação creditado na minha conta de investimentos. O que aconteceu nos últimos 22 anos? Porque toda essa valorização que eu estou te falando é em relação ao preço da ação. Mas ela paga dividendos de forma recorrente. Então, essa é uma empresa que paga bons dividendos. O que aconteceu ao longo dos últimos 3 anos? Em 2022, ela pagou R$ 1,97 de dividendos por ação. Em 2023, ela pagou R$ 3,49 por ação. Em 2024, ela já tem um pagamento aqui de R$ 2,65 por ação. Então, se a gente juntar aqui esses 3 anos, ela pagou R$ 8,00 por ação. Se a gente considerar que uma ação está custando na faixa de R$ 35,00, a gente tem que a cada 4 ações eu ganho uma em dividendos. Entende? Porque esse dividendo aqui, esse 8, se eu pegar o 8 e dividir por R$ 35,90, que é o preço dela hoje, eu tenho aqui 23% aproximadamente. Então, 8 por ação nos últimos 3 anos. Se eu multiplicar esse 8 por 4, eu ganhei uma ação. Então, a cada 4 ações que eu tenho, eu ganhei uma nos últimos 3 anos. Se eu considerar pelo preço de hoje. Se eu considerar pelo preço pago lá 3 anos atrás, a cada 2 ações de dividendos recebidos, eu ganhava uma. Entende? Então, a leitura aqui é, se eu comprei lá em 2021 e paguei R$15, nos últimos 3 anos eu recebi 50% de dividendos sobre o valor que eu paguei. Se eu tinha 2 ações, eu recebi dividendos que eram suficientes para comprar mais uma. E é assim que o nosso capital ele se multiplica. Então, quando eu falo que vale a pena investir em ações, é porque a gente tem 2 formas de ganhar dinheiro. A gente tem a valorização do preço da ação, que é o que eu te mostrei aqui, do 140% em 3 anos, do 25% em 12 meses, do 8% nos últimos 10 dias, certo? Mas tem também o dinheiro que é acreditado ali na conta do acionista, diretamente na conta, isento de imposto de forma automática, que é através da distribuição de dividendos.
Então essas são as duas formas principais da gente ganhar dinheiro investindo em ações. E veja que a valorização ela é muito maior do que da renda fixa. A renda fixa eu não consigo passar daquela taxa ali baseada na taxa Selic, baseada no CDI, que hoje está na faixa de 10,5% ao ano. Então, se eu conseguir investir muito direitinho ali num bom título de renda fixa, no máximo eu vou conseguir 10% líquido de imposto de renda. Ao ponto que aqui, 25% em 12 meses, 8% em apenas 10 dias. Entendeu o que eu queria te mostrar? Fez sentido para você? Se fez sentido e você não deixou o like nesse vídeo, já aproveita e clica aqui no positivo agora. Deixa o seu like agora, ok? E se o que eu estou te mostrando aqui fez sentido para você, você quer conhecer mais conteúdos, lembrando que o meu objetivo aqui é te trazer conhecimento, compartilhar o meu conhecimento sobre finanças pessoais, organização financeira e investimentos, começa a seguir o canal agora, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação das próximas aulas que eu vou lançar aqui, das próximas aulas que eu vou publicar aqui, e você já tem um conteúdo bastante rico, cheio de assuntos relacionados a finanças pessoais e investimentos aqui no canal, que você já pode ir assistindo de forma gratuita. Ok? A única coisa, o único investimento que você precisa fazer aqui é o seu tempo. Nada mais. E são aulas curtas, aulas de 20 minutos, 15 minutos, 25, dependendo do assunto. Seja muito bem-vindo. Estamos combinados? Se esse conteúdo foi de grande valia para você, se você gostou do resultado que eu te mostrei aqui, compartilhe com seus amigos. Dê para eles a mesma oportunidade que você está tendo de assistir essa aula gratuita com um conteúdo que vai te abrir os olhos para as oportunidades que existem no mercado financeiro. Estamos combinados? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.